Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Um ritual repetido há quase 2 milênios. Respeitando a tradição que indica o ano 30 como a provável data em que Jesus nomeou seu discípulo Shimon Bar Yoná como líder de seus seguidores e chefe de sua congregação, daqui a 5 anos, a Igreja Católica comemorará 2.000 anos de existência. Ainda segundo a tradição, Jesus usou a palavra aramaica Cefas, pedra, para definir a nova função de seu apóstolo, uma base sólida sobre a qual seria construída a existência secular de sua fé e de seus ensinamentos. Quando o testemunho de sua vida começou a ser escrito e difundido e traduzido para o grego, o termo equivalente Petros passou a ser utilizado em quase todos os documentos do Novo Testamento, servindo também agora, em sua forma masculina, para dar nome ao apóstolo escolhido. De São Pedro até o início do século III, a denominação do cargo evoluiu à medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo romano. De bispo, uma palavra que veio do grego episcopos, supervisor, de Jerusalém, de Antioquia e, finalmente, de Roma. Só a partir dos anos 200 é que o termo grego papas, uma derivação efetiva da palavra pai, passou a ser atribuído ao chefe da Igreja. A extensa linha sucessória papal, dada principalmente a baixa confiabilidade dos registros iniciais, tem sofrido ajustes e aperfeiçoamentos ao longo dos séculos. A lista oficial é mantida pelo Annuario Pontificio, publicado anualmente pela Cúria Romana, e que identifica Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, como o 267º ocupante do trono de São Pedro. Oficialmente, entretanto, vários outros também o ocuparam, mas por razões que vão desde cismas e divisões causadas por divergências doutrinárias, disputas territoriais e ilegitimidade dos processos sucessórios, até heresias, improbidades morais e financeiras e condutas incompatíveis com a liturgia do cargo, seus nomes foram extirpados da lista. São os chamados antipapas. Se você gosta desse canal, por favor, ajude a crescer. Inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, envie para seus amigos, seus grupos, aperte o sininho para receber as notificações, dê o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é importante para que o canal ganhe mais visibilidade e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Obrigado. E não são poucos. Historiadores católicos conseguiram identificar mais de 40 desses chamados antipapas, cuja incidência maior é registrada nos primeiros séculos do catolicismo, o que é, de certa forma, compreensível. Este foi o período de grande expansão da Igreja, quando interpretações divergentes da doutrina floresciam, mercê de peculiaridades regionais, de catequeses imperfeitas numa época de tradição oral e até de ambições pessoais. Outro período importante foi o final da Baixa Idade Média e o início da Renascença, e aí, por motivos diferentes. Foi a época da grande preponderância política da Igreja, fazedora de reis, tribunal das grandes questões internacionais e religiosas, acumuladora de enormes riquezas e de bens materiais e territoriais, a Santa Sé exercia um controle indisputável e o ocupante da cadeira papal, um poder extraordinário. Dadas essas circunstâncias, qualquer reinante
o aspirante ao reinado do quadro geopolítico europeu, entendia que, sem o apoio de Roma, sua posição iria ficar extremamente enfraquecida. A luta pela influência papal era violenta e valia tudo para consegui-la. Por seu lado, a escolha pela aliança mais vantajosa por parte da Igreja determinava o aparecimento de correntes opostas e de conflitos internos entre as poderosas famílias que controlavam os colégios cardinalícios. Quando e onde as divergências eram incontroláveis, opositores suportados por forças poderosas eram eleitos por elas ou se autodenominavam papas. Resumindo, ao longo de sua existência, o papado passou por momentos de grande volatilidade, permitindo o fracionamento de sua linha sucessória e o surgimento de lideranças paralelas. O mesmo Anuário Pontifício também lista os antipapas. O primeiro deles foi Natálio, um bispo que, ao final do século II, tornou-se chefe de uma comunidade herética criada por teólogos divergentes da doutrina e que já haviam sido excomungados pelo Papa Vítor I. Com a morte deste, Natálio foi indicado por seus seguidores a declarar-se seu sucessor, segundo consta, especialmente convencido pela proposta de recebimento de um soldo mensal de 150 denários, em oposição à eleição oficial de Zeferino em 199. Mas a consciência de Natálio não o deixou em paz. Atormentado pela culpa, logo depois ele desistiu do dinheiro, trocou suas vestes eclesiásticas por sacos, cobriu-se de cinzas e prostrou-se aos pés de Zeferino, implorando perdão. Quanto ao segundo da lista, Hipólito de Roma, os motivos foram bem diferentes e relacionados exclusivamente a posturas opostas com relação a aspectos doutrinários da fé católica. Hipólito, considerado à época o mais eminente teólogo da Igreja, rebelou-se contra o que considerou decisões pouco conservadoras dos três papas com quem conviveu, Calixto I, Urbano I e Ponciano. Em 217, autodenominou-se papa e manteve sua rebeldia durante longos 18 anos. Antes de sua morte, arrependeu-se e se reconciliou com Ponciano. Como a maioria dos primeiros papas, Hipólito também foi canonizado pela Igreja. A partir daí, várias situações semelhantes continuaram acontecendo, na maioria das vezes determinadas por interpretações opostas das Escrituras, em rejeição de algum dogma ou orientações papais. Normalmente, terminavam em conciliação e com o retorno do rebelde antipapa ao seio da Igreja. Porém, outras situações não seriam assim tão pacíficas. No ano de 972, com a morte do Papa João XIII, seu sucessor, Bento VI, foi nomeado pelo imperador Otto I. Ocorre que o Papa morto pertencia a uma poderosa família romana, os Crescenzi, que disputava com o Império Romano Germânico o controle da Santa Sé. O irmão do Papa morto liderou então uma revolta para depor Bento VI, que foi levado para o castelo de Santo Ângelo e posteriormente lá estrangulado. Em seu lugar, os Crescenzi colocaram o cardeal diácono Franco, que adotou o nome de Bonifácio VII. Durou pouco, entretanto. No mês seguinte, tropas do Império invadiram Roma e Bonifácio foi obrigado a fugir para Constantinopla, levando consigo, dizem, boa parte do tesouro da Igreja. Lá, ele ficaria durante 9 anos. Com a morte de Otto I em dezembro de 983, Bonifácio retornou a Roma e, novamente apoiado pelos Crescenzi, depôs o Papa João XIV e o prendeu em Santo Ângelo, onde morreu de fome 4 meses depois. Pela segunda vez, Bonifácio assumiu o papado. A justiça popular, porém, fez-se sentir. Em 984,
Menos de um ano depois, portanto, Bonifácio foi assassinado e seu corpo despido foi arrastado pela multidão e abandonado nas ruas. Triste fim de um antipapa. Na direção inversa, o antipapa Clemente VII deixou um legado importante e respeitado. Nascido com o nome de Roberto de Genebra na cidade de Annecy, na Savoia, dedicou-se desde cedo ao ensino eclesiástico e empreendeu uma rápida carreira de sucesso através dos diversos escalões religiosos. Em 1371, aos 29 anos, já era cardeal das importantes dioceses da Lombardia e da Toscana. Em 1378, de Genebra. Sua dissidência começou a aflorar quando o Papa Gregório XI resolveu retornar à sede da Santa Sé para Roma, abandonando a francesa Avignon, que detivera este privilégio desde 1309. Gregório XI morreu no ano seguinte, mas seu sucessor, Urbano VI, manteve o propósito de mudança, o que desagradou profundamente os cardeais franceses, à época um numeroso e influente contingente dentro do Colégio Cardinalício Europeu. Os franceses resolveram então declarar inválida a eleição de Urbano VI. Teve início o que se conhece pelo Grande Cisma do Ocidente, com o fracionamento da Igreja em duas sedes, uma em Roma, outra em Avignon. Roberto de Genebra, escolhido pelos franceses, assumiu o papado opositor com o nome de Clemente VII em 1378. Para agravar ainda mais a divisão, Clemente e Urbano excomungaram-se mutuamente. Diplomata experiência em manobras políticas, Clemente conseguiu angariar a decisão de importantes dioceses, paróquias e priorados irlandeses, escoceses, napolitanos e da Península Ibérica ao seu papado. Numa inteligente jogada de marketing, transformou a visitação ao Santo Sudário, reaparecido na França em 1349, e a venda de indulgências aos peregrinos visitantes em grande fonte de renda. Clemente morreu em setembro de 1394 de uma apoplexia no Palácio Papal de Avignon. O cisma, entretanto, continuou e a Cúria Francesa elegeu o cardeal aragonês Pedro Martínez de Luna como seu sucessor no antipapado, com o nome de Bento XIII. Bento era também um excelente negociador e aumentou a influência do papado de Avignon, conquistando a obediência de Navarra, Aragão, Castela e Portugal para o seu lado. O cisma, entretanto, começava a perder força entre os católicos, que cada vez mais desejavam a reunificação da Igreja. Instado por seus apoiadores, Bento chegou a prometer que estaria disposto a renunciar se isso fosse determinante para o término da separação. Em 1395, os cardeais franceses iniciaram as negociações com Roma. Mas, para a surpresa de todos, Bento XIII voltou atrás em sua promessa. Sua atitude, entretanto, provocou uma drástica diminuição das bases que o apoiavam, e em 1398, seu número de seguidores havia encolhido significativamente. Eventualmente, em junho de 1409, o Concílio de Pisa promoveu a deposição tanto de Bento XIII como de Gregório XII, o Papa Romano, e, na esperança de encerrar a questão, elegeu Alexandre V. Só que o novo Papa não obteve o reconhecimento de nenhum dos papas rivais e nem de qualquer casa real, o que obrigou o concílio a substituí-lo por João XXIII. Nem esta tentativa, porém, foi capaz de resolver o imbróglio. Na verdade, agravou-a, e em 1410 viveu-se a inusitada situação de existirem três papas: o de Roma, o de Avignon e o de Pisa. A solução definitiva só veio a ocorrer em julho de 1417, no Concílio de Constança.
com a eleição do Papa Martinho V, aceito universalmente, terminava o grande cisma do Ocidente. O Anuário Pontifício ainda menciona outros antipapas de menor expressão e, desde o final do século XV, não mais registra qualquer outra ocorrência. Embora conservando os nomes e suas numerações, o Vaticano não os consagra na lista oficial dos sucessores de São Pedro. Isto foi observado, por exemplo, na eleição de Giuseppe Roncalli, em 1958, que pôde usar a mesma denominação do antipapa deposto em 1417. Nos últimos 500 anos, a Igreja Católica tem mantido sua unidade preservada e seus papas reconhecidos sem disputas. O Habemus Papam tem significado uma coroação inquestionável e aceita com fé e regozijo por seus 1,5 bilhão de seguidores. Espero que tenham gostado deste vídeo e, novamente, por favor, ajudem o canal a crescer, a ter mais visualizações, divulgando, compartilhando, e enviem também os seus comentários. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!